E aí, galera, belezeira? Hoje a gente vai falar de um tema super massa, que é o tema de equilíbrio. Equilíbrio, galera. Equilíbrio, o que que significa? Principalmente o equilíbrio estático nós vamos estudar. O que que significa a palavra estático? Parado, em repouso. Exatamente isso que a gente vai estudar nessas aulas, tá? O equilíbrio estático dos corpos, o equilíbrio em que os corpos ficam em repouso. A gente pode separar os corpos em dois, vamos dizer assim, dois tipos de corpos, tá? Quais são eles? Os corpos que são pontos materiais, ou seja, de dimensões desprezíveis, e os corpos que não têm dimensões desprezíveis. Belezeira? Tipo uma ponte, é uma estrutura de uma quadra de futebol, sei lá eu, tá? Então, essa é uma diferença que a gente precisa conhecer, o equilíbrio do ponto material e o equilíbrio do corpo extenso. Um corpo, galera, ele pode ter dois tipos de movimento. Olha só, ele pode ter uma translação ou uma rotação. A translação é quando o corpo movimenta, todos os seus pontos movimentam em relação a um ponto de referência. Já a rotação é quando o corpo rotaciona em torno de um ponto ou de um eixo, vamos dizer assim, ok? Por exemplo, a Terra, o nosso planeta, a Terra apresenta dois movimentos, um de rotação em torno do próprio eixo e o outro de translação em torno do Sol. Certo? Então, nós temos esses dois movimentos, esses corpos. Então, a gente vai estudar as condições para manter esses corpos em equilíbrio. Muito bem. A primeira condição para que um corpo fique em equilíbrio, se ele tiver dimensões desprezíveis, nós já estudamos nas leis de Newton. É quando a resultante das forças é nula. Então, imagine que você tem várias forças aplicadas a um corpo de dimensões desprezíveis. Sei lá, pode ser um ponto onde vários fios estão sendo amarrados, entendeu? Várias forças. Uma das maneiras da gente chegar na resultante nula, que é a condição de equilíbrio estático, é decompor as forças. Então, vocês estão vendo aqui as forças F1, F2, F3, F4, certo? E a gente poderia particionar essas forças em F1x, F1y, F2x, F2y, e assim vai. Isso se chama decomposição de forças. Aí basta que a gente faça com que as forças se anulem no eixo x, que é o eixo da horizontal, e no eixo y, que é o eixo da vertical. Se a somatória dessas forças, dessas componentes, for nula, a gente tem a condição de equilíbrio estático. Belezeira? Mesmo que o corpo seja extenso, essa é uma das condições para que ele fique em equilíbrio estático, quietinho, parado, escutando o cabelo crescer, comendo casquinha de machucado. Esse símbolo aí que você está vendo aqui, ó, chama somatória. Então, a somatória das forças em x tem que ser igual a zero. Assim como a somatória das forças em y também tem que ser igual a zero. Aí a gente tem o equilíbrio da translação. Belezeira? Uma das maneiras é fazer a decomposição de forças. Muito bem. Agora, outra coisa que a gente precisa conhecer, no caso de corpos extensos, é uma grandeza denominada momento da força, ou torque de uma força. A gente tem um ponto de aplicação dessa força. Essa força está numa certa direção, que é a linha de ação. E o jeito que essa força é aplicada, ela pode provocar uma rotação ou não. Por exemplo, aqui a gente tem o timão, né? É aquela direçãozinha, o volante de uma jangada, vamos dizer assim. Belezeira? Essa força ela está aplicada em três pontos diferentes. No ponto A, do jeito que ela está aplicada, a linha de ação está aqui e o eixo está aqui. Então, essa força faria essa direção aqui rodar no sentido horário. Então, perceba que aplicando a força dessa maneira no ponto A, a tendência faria rodar no sentido horário. Já se eu trouxer essa força aqui para cá, a gente tem uma tendência de rotacionar no sentido anti-horário. Então, perceba que uma mesma força aplicada num corpo extenso pode provocar uma rotação no sentido horário ou uma rotação no sentido anti-horário. Porque a linha de ação está aqui, ó, passando na direção da força. Agora, olha só que doido, galera. Se eu pego aqui no ponto C e aplico a força dessa maneira, ó, a linha de ação da força, ela está passando
pelo ponto aonde esse corpo poderia rotacionar, pelo polo ali, pelo eixo de rotação. Essa força aplicada desse jeito não promove rotação. Meu amiguinho, não promove rotação. Então, olha só que doideira. Mesmo que a força está aplicada no corpo, ela está aplicada de uma maneira em que ela não provoca a rotação. Olha que doido, sacou? Então, a gente tem exemplos desse tipo de situação numa gangorra, né? Numa gangorra, olha ali, ó, tem ali duas crianças ali, aqui está o ponto onde esse corpo extenso poderia rotacionar, dependendo da força que promove uma rotação no sentido horário ou anti-horário. E que grandeza que mede esse poder da força provocar rotação? O momento. O torque da força. Então vamos definir essa parada aqui, ó. Quanto mais longe do ponto de articulação aqui do eixo, maior é o valor do torque, maior é o valor do momento. Mesmo a força tendo intensidades iguais, o torque ele aumenta quando você vai aplicando a força mais distante do polo. Então, esse torque, esse momento depende de duas coisas. Do jeito, da distância da linha de ação até o polo e da intensidade da força. Sacou? Então é uma grandeza que depende dessas duas paradas. Então veja só, se a gente pega uma barra, assim, aplica uma força meio de esgueia, assim, meio tombada, assim, ó. Manja? A componente FY, que é a componente que vai provocar a rotação. Mas a linha de ação está aqui, ó, nessa direção. Tá vendo esse Bzinho aqui, chefão? Tá vendo? É a distância da linha de ação até o polo, que é o ponto em torno do qual pode rotacionar. O momento da força, ele é calculado assim, ó, mais ou menos o produto da intensidade da força vezes o braço da alavanca, que é essa distância da linha de ação até o polo. Perceba que a unidade vai ficar newtons vezes metro, que é a unidade de força e a unidade de comprimento. Sacou? Então essa é a definição. Agora, Gansu, por que mais ou menos? É quase, mano? É quase? Não, não é quase, chefão. É porque existe uma definição para o sentido da rotação. Então veja, se a força for aplicada de maneira que a rotação é no sentido anti-horário, a gente atribui o sinal mais aqui na equação, certo? Se a força é aplicada de maneira que faça o corpo rotacionar ou tenda a fazer o corpo rotacionar no sentido horário, é o torque negativo. Isso é um sinal, esse sinal é um sinal que não é quantitativo, é um sinal para nos orientar. Se o sentido é horário ou anti-horário. Se for uma força que tende a fazer a bagaça girar no sentido anti-horário, positivo. Se for no sentido horário, negativo. Sacou? Então aqui tem alguns exemplos, ó. Esse aqui é o eixo de rotação, em torno do qual o corpo poderia rotacionar. Essa força faria girar no sentido horário, negativo torque. Essa força faria girar no sentido anti-horário, torque positivo. Aqui, anti-horário, tá vendo? Ó, faria a bagaça girar no sentido anti-horário, positivo. E aqui, no sentido horário, negativo. Então isso é uma definição. E aí a gente arremata a parada da seguinte maneira. Quais são as condições para um corpo extenso ficar em equilíbrio? A primeira a gente já viu. Olha só, para translação, se a resultante das forças sobre o corpo for nula, ele não translada, mas ele pode rotacionar, mas ele não translada. Para não transladar, a resultante das forças tem que ser nula. E para não rotacionar, Gansu, para não rotacionar, como que ficaria a parada? Assim, a somatória dos torques, a somatória dos momentos deveria ser nula. Essa é a condição para que não ocorra rotação, certo? Essa é a aula sobre estática. Até aí, nós já temos muita coisa para trabalhar. Até a próxima, fofinho. Valeu!